Você com certeza já ouviu falar em chakras e em corpos sutis. Mas será que entende realmente como eles impactam na sua vida? Eu sou a Ana Bueno. E eu sou a Ana Cláudia Sobral. E esse é o podcast Chaves da Alma. Aqui, em cada episódio, a gente te entrega uma chave para que você acesse um caminho de volta para a sua essência. Mas, no episódio de hoje, a gente vai te entregar pelo menos 7 chaves. E essas chaves estão conectadas aos seus 7 principais chakras. A gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse tema que são os chakras, os corpos sutis, de uma forma leve, acessível, mas também precisamos trazer alguns pontos ali de aprofundamento, como uma continuação natural de todo esse caminho que a gente tem feito nesse podcast sobre autoconhecimento. Mas antes de começar, eu vou te fazer um convite para você se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar e curtir para que esse vídeo chegue em mais pessoas, porque hoje o conhecimento vai ser riquíssimo. E amiga, o que a gente vai começar a falar hoje nesse podcast? Eu acho que a gente tem que começar desmistificando um pouco esse tema. Muitas vezes, quando se fala em chakras e corpos sutis, parece que é algo distante, né? Complexo e místico demais. Só que não. É algo simples. É energia em movimento, porque nós somos energia. Querendo você ou não, nós somos energia. E mais do que isso, estamos falando de como essa energia reflete diretamente naquilo que nós sentimos, pensamos e vivemos. E quando a gente está mais equilibrado, essa energia flui com mais naturalidade. A gente se sente mais leve, mais centrado, mais presente. Mas quando a gente passa por algumas situações difíceis, como estresse, medos, conflitos internos, essa energia pode ficar mais densa, bloqueada. E isso manifesta-se não só emocionalmente, como também no nosso corpo físico, né? É verdade, é verdade. E eu acho que até antes da gente trazer, assim, né, o que são chakras, como eles funcionam, a gente vai até tentar colocar alguma imagem aqui num determinado momento. Eu pensei de trazer uma história aqui, fazer uma pequena analogia para vocês entenderem como que funciona, né, de uma forma um pouquinho lúdica, os chakras no nosso corpo. Então, assim, imagina que o nosso corpo é como se fosse uma cidade. E aí essa cidade tem um movimento, tem um fluxo de carros, tem um fluxo de pessoas, né? É uma cidade comum. Só que de repente tem uma tempestade e aí uma árvore cai, bloqueando uma rua. Mais para frente, um semáforo começa a parar de funcionar. E aí, isso, com o tempo, o que vai acontecendo? O trânsito vai ficando parado, vai ficando caótico, as pessoas não conseguem entrar e sair dos lugares. Então, basicamente, é isso que acontece quando um chakra seu começa a entrar em desequilíbrio. É como se fosse esse fluxo de energia, ele começa a ficar estagnado. E aí, quando fica estagnado, parece que causa todo aquele outro caos no resto do seu corpo. Então, toda vez que você ouvir essa expressão, tem um chakra bloqueado ou em desequilíbrio, imagina mesmo essa cena de ter alguma coisa naquela cidade que está impedindo do fluxo realmente fluir, né? Ficou até meio redundante, mas acho que é bem uma forma bem simples de explicar, fluir de uma forma natural. Então, a gente quer trazer para vocês um pouquinho do conhecimento dos 7 principais chakras que estão associados às principais glândulas do nosso corpo, né, as nossas glândulas endócrinas. E como que a gente tenta entender isso? Eu acho que a forma mais simples que a gente tem de entender é através da medicina tradicional chinesa. Então, toda vez que você vai fazer uma acupuntura, né, seja através de uma acupuntura por agulha ou por sementes, através desses estudos, né, a gente tem os meridianos do nosso corpo. E os chakras, na verdade, a gente não tem só 7 principais chakras, a gente tem muitos outros. Mas quando a gente regula esses 7 principais centros de energia, a gente consegue dissipar essa energia para os demais chakras que estão conectados por esses meridianos. Então, você sente isso através das suas emoções, dos seus pensamentos,
do físico mesmo. Existem diversos sintomas que a gente pode entender quando um chakra está em desequilíbrio. Por exemplo, eu vou começar, antes da gente falar, eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui uma imagem para vocês conseguirem visualizar como que são esses chakras no nosso corpo. Então, a partir do chakra básico, é um cone que fica entre o seu órgão genital e o seu ânus, né, no períneo, e é um cone virado para baixo, né, de energia, ou seja, voltado para os seus pés. A partir dos outros chakras eu vou explicando. Então, vamos falar primeiro do chakra raiz. Então, sabe quando você está com aquela sensação constante de insegurança? Como se nada tivesse estável, como se você tivesse sem chão. É como se a via principal da cidade tivesse bloqueada, e aí tudo começa a travar. É mais ou menos o que acontece quando o nosso primeiro chakra, que é o chakra raiz, está em desequilíbrio. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu vou ler, porque, gente, não dá para a gente decorar tudo, né? A gente, como terapeuta, ali na hora que o cliente está falando, a gente até identifica, mas a gente separou aqui alguns pontos mais importantes para que você consiga identificar no seu dia a dia. Será que meu primeiro chakra, que é o chakra raiz, né, que conecta ali com as nossas raízes mesmo, né, com essa questão do nosso instinto, ele está em desequilíbrio ou em equilíbrio? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos para você. Então, quando ele está em equilíbrio, é um chakra que traz sensação de segurança, estabilidade emocional, presença no aqui e no agora e capacidade de agir. Então, é aquele chakra realmente da ação, da manifestação, e ele é representado normalmente pela cor vermelha. Aqui a gente não vai falar ainda sobre como equilibrar os chakras, né? Só peguem as dicas de como que vocês identificam esses pontos. Agora, quando esse chakra raiz ou base está em desequilíbrio, o que pode estar acontecendo com você? Você pode estar sentindo um medo constante, uma ansiedade, uma insegurança que às vezes pode ser financeira, pode ser emocional, e uma dificuldade de sair do lugar, ou seja, aquela sensação de estagnação. Então, se você sentiu que algum desses pontos está acontecendo com você hoje, pode deixar aqui nos comentários, porque depois a gente vai ver, né, quantos são os desequilíbrios que estão acontecendo na sua vida agora. Agora já o segundo chakra, que a gente começa a contar de baixo para cima, que é o chakra sacral. Ele é representado já pela cor laranja, e ele fica mais ou menos 3 a 4 dedos abaixo do umbigo. Em algumas literaturas, eu acho importante a gente trazer isso, principalmente literaturas muito antigas, não podias falar sobre esse nome, né, chakra sacral ou sexual. Então, eles puxavam algumas vezes para o chakra umbilical, ou existe também uma outra denominação, que a gente não vai trazer aqui agora para não confundir vocês. Mas, imagina então, esse cone de energia saindo 4 dedos abaixo do seu umbigo, um cone de energia para a parte anterior e para a parte posterior, ou seja, porque os chakras eles estão conectados com a linha da nossa coluna vertebral. Então, ali é a fonte de energia que aí vai, né, para fora, para frente e para trás. Então, no chakra sacral, vamos pensar assim, como uma cidade sem movimento, muito leve, está tudo muito pesado, meio sem vida, ou totalmente o oposto, extremamente caótica, desorganizada emocionalmente. Esse é mais ou menos o nosso chakra sacral. Então, os pontos, por exemplo, de equilíbrio que a gente pode identificar são quando a gente tem a nossa criatividade fluindo, porque ele está conectado com o nosso órgão sexual, seja feminino ou masculino, que é o nosso órgão de reprodução, que é o nosso órgão de criação. Então, quando você está com uma energia fluindo, com certeza esse chakra está em equilíbrio. É quando você está sentindo prazer em viver, quando você tem uma conexão com o seu corpo, falando mesmo do corpo físico, sabe? E quando as suas emoções estão equilibradas. Agora, quando ele está em desequilíbrio, é quando você já tem aquele bloqueio criativo, sabe? Que você precisa criar um projeto e não está vindo ideia, e aí você se sente ali naquela sensação de procrastinação. Você tem dificuldade de sentir prazer, e a gente também está falando de prazeres sexuais, então a gente tem que olhar para esses dois lados, né? O prazer em viver, mas o prazer também de você mesmo, né? Com o seu corpo. Quando você sente culpa, quando você tem uma instabilidade emocional,
Então, esses são os desequilíbrios do nosso segundo chakra, que é o chakra sacral. Já o nosso terceiro chakra é o chakra do plexo solar, que ele está localizado bem ali na boca do nosso estômago e ele é representado pela cor amarela. Então, assim, imagina uma cidade onde ninguém sabe para onde está indo. Todo mundo tenta controlar tudo, falta direção, falta organização, todo mundo quer mandar em todo mundo achando que é o dono da razão. Normalmente, esse é o chakra do plexo solar em desequilíbrio. Então, quais são os principais pontos quando ele está em equilíbrio? Quando você sente autoconfiança, clareza nas decisões, senso de identidade e ação. Esse chakra, ele representa a nossa personalidade, ele representa o nosso ego. Tudo bem que a gente fala muito sobre essa questão da gente não, né, se deixar influenciar pelo ego, mas o ego também tem um papel muito importante aqui, né, na nossa vida, porque é ele que nos guia para onde a gente precisa ir. Agora, quando esse chakra está em desequilíbrio, o que pode acontecer? Baixa autoestima, necessidade de aprovação, controle excessivo e dificuldade de se posicionar. Normalmente, que a gente já falou em episódios anteriores, quando acontece aquela invasão energética, lembra daquele episódio que a gente falou sobre proteção energética? A gente vai deixar aqui o card para você. É através do plexo solar que acontece essa invasão energética, ou seja, que fica aquela famosa briga de egos, né? Aquela disputa de ego. Então, também o chakra em desequilíbrio não significa que ele é sempre uma coisa negativa para baixo. Também pode ser um negativo de uma pessoa que quer se impor com muito domínio sobre outras pessoas. Então, a gente precisa olhar também para esses pontos. E claro que a gente está falando aqui de algumas coisas bem resumidas. Já o quarto chakra, perdi as contas aqui, que é o cardíaco, ele representa as nossas emoções. Imagina essa cidade onde as pontes estão bloqueadas. Então, as conexões entre os lugares, elas não acontecem e as trocas ficam difíceis. É isso que acaba acontecendo com o nosso chakra cardíaco. E o chakra cardíaco normalmente é representado pela cor verde, que ele fica bem realmente no nosso coração, e ele é representado também, né, ele é conectado com a glândula timo, que é a glândula do nosso sistema imune, né? Então, quando a gente olha também para muitas pessoas doentes, a gente tem que dar muita atenção essa parte da vitalidade também para o chakra cardíaco. E quando ele está em equilíbrio, normalmente são pessoas que sentem capacidade de amar, sentem empatia, equilíbrio entre dar e receber, e relações saudáveis, né? Aquelas relações não precisam ser só relações amorosas, né? Relações com todo ali, de uma forma muito saudável. Porque é como a gente diz, né? Quando a gente se ama, a gente não enche o saco de ninguém, né? A nossa vida ali está super equilibrada. Então, a gente reforça muito essa questão, né? Da gente primeiro se amar, para depois a gente amar o outro e fazer pelo outro. E por isso que quando esse chakra está em desequilíbrio, o que acontece? Você tem dificuldade em confiar nas pessoas, você tem medo de se abrir, você acaba tendo muitas mágoas, né, e traumas acumulados, e é aquela famosa sensação de vazio. Já o nosso quinto chakra é o chakra laríngeo da expressão. A gente também já contou sobre ele em outros episódios, né? A Ana até comentou as questões dela da tireoide também. A gente vai deixar aqui também para vocês, se vocês ainda não assistiram, quando a gente estava falando sobre psicossomática, né? O quanto vocês começam a fazer essa correlação de como essas coisas se conectam. Então, pensa numa cidade exatamente isso, que ninguém consegue se comunicar direito, né? Onde as informações não chegam ou chegam distorcidas, e isso acaba gerando ruído e distorção. É o famoso quando a gente fala que está naquele período do Mercúrio retrógrado, né? Parece que todos os meios de comunicação começam a falhar. E aí, quando esse chakra está em equilíbrio, ele é representado pela cor azul clara, né? Então, ele está conectado aqui com a nossa tireoide. A gente tem uma comunicação clara através da nossa verdade, da nossa essência. A gente começa a ter mais autenticidade e facilidade na nossa expressão. Agora, quando ele está em desequilíbrio, a gente tem medo de se posicionar, dificuldade de se expressar, excesso ou bloqueio na fala, né? Então, aquela pessoa que fala demais e não deixa o outro falar, só ele quer falar, ou aquela pessoa que é o famoso, né, que engole sapo, né?
quer se expressar, quer falar, mas às vezes muito para não se indispor, acaba não falando nada e engole sapo. Então isso vai fechando esse fluxo do seu chakra. E a sensação, né, de não ser ouvida também. Então, tudo isso causa essa dificuldade. Mas o laríngeo também, o se expressar não é só através da voz, é se expressar também através daquilo que você mais faz de bem, mais faz de bom no seu dia a dia. E isso pode ser também muito através das artes. Já no chakra frontal, que a gente fala aqui, o famoso terceiro olho, que é representado por um tom de azul um pouco mais escuro, a gente imagina, por exemplo, o centro de controle de uma cidade, que ele está totalmente desorganizado, sem visão, sem direção ou com informação demais, mas sem organização. Esse é o nosso chakra frontal quando ele está em desequilíbrio. Quando ele está em equilíbrio, a gente consegue ter o quê? Clareza mental, intuição ativa, foco e discernimento, porque ele trabalha toda essa parte mesmo da nossa mente. Já em desequilíbrio, ele causa confusão mental, excesso de pensamentos, dificuldade de decisão e desconexão com a intuição. Eu acho que esse também pega ali em muitos pontos do nosso dia a dia, principalmente quando a gente tem ali uma rotina super atribulada, né, cheia de demandas. E por último, né, falei aqui um monte, mas não menos importante, muito pelo contrário, para mim, todos são importantes, né? Então a gente não pode também só puxar para um ou para outro. Mas é que esse é o que conecta ali com o todo, que é o nosso chakra coronário, que fica aqui no topo da nossa cabeça. Então ele também volta a ser um único cone voltado para cima. Então ele é como se fosse assim uma cidade que funciona, mas não sabe para onde está indo. Falta sentido, falta conexão. Quem não se sente assim na vida? Você sabe realmente qual é o sentido da vida? O que você veio fazer aqui? Qual é o seu propósito ou missão de vida? Então, a maioria das pessoas também não sabe. E é por isso que a gente também está nesse podcast para poder trazer todos esses assuntos. Então, o que significa isso? Que é uma desconexão com o que a gente pode chamar de presença divina, eu superior, alma, enfim, cada um tem um nome. Então a gente precisa ter esse chakra sempre equilibrado, porque é exatamente o que a gente fala, né? É a nossa alma que nos guia, a nossa verdadeira essência que nos guia. Então esse chakra é a porta para essa conexão. E quando ele está em equilíbrio, quais são as sensações? A sensação de alinhamento com seu propósito, de conexão com algo maior, de paz interior. Mas, quando ele está em desequilíbrio, a gente acaba sentindo aquele vazio existencial, uma desconexão que a gente parece que só está vivendo naquele piloto automático. Falta de sentido e sensação de estar perdida ou perdido. Então, assim, não adianta, né, para a gente fazer um fechamento dessa parte, não adianta a gente só resolver uma rua. Se o sistema da cidade não está funcionando, esse fluxo não vai voltar ao normal. E com chakras é a mesma coisa, eles funcionam totalmente juntos. E o que fazer quando você percebe algum daqueles pontos de desequilíbrio? Primeiramente, é trazer para a consciência, é identificar que tem algo estranho, tem algo errado com você. Então você tem que perceber aonde está esse congestionamento na sua cidade. Segundo, começar a reorganizar esse fluxo. Muitas vezes você pode fazer isso de forma individual, mas outras vezes você pode fazer através de ajuda de terapeutas, principalmente terapeutas energéticos. E é por isso que a gente fala muito da cristaloterapia. Mas, como eu falei, a gente vai deixar os segredos ali para esse equilíbrio para um próximo episódio, que vai ser a nossa chave extra, que a gente também vai deixar o card aqui. E isso, assim, não precisa ser complexo. A gente só precisa como? Primeiramente, desacelerando, respirando, se reconectando com o corpo, observando as próprias emoções e cuidando do ambiente que você está. Então, é o famoso que a gente fala em viver em presença. Quando você está em presença, você percebe as coisas que estão acontecendo com você. Quando você se prioriza, você consegue entender o que o seu corpo está pedindo. É o famoso que a gente diz, né? O corpo fala. Existem livros que falam sobre isso. Então, fica esse convite para vocês se olharem, se observarem, porque assim, os chakras, eles não são algo distante. Eles são simplesmente reflexos de como a sua energia está circulando.
E se a sua cidade interna está um caos, a sua vida vai refletir nisso. Mas é isso, o que a gente quer trazer são esses pontos de reorganização para que você possa ficar cada vez mais alinhado com aquilo que é seu de verdade, e tudo começa a andar novamente. Adorei, adorei essa analogia da cidade. Acho que até para a gente, né, que já trabalha com isso, que já estudou um pouquinho, é sempre bom, né, visualizar de uma forma lúdica. Eu acho que nunca mais vou esquecer também, quando assim, alguma coisa bloqueada, também vou falar, opa, que rua que está precisando sair do engarrafamento. Exato, é isso, é bom, né, essa parte. Foi uma aula, né, gente, mas acho que é importante vocês Sim. identificarem. Uhum. E quando você traz essa ideia de fluxo, né, Ana, de como a energia circula, a gente começa a entender uma coisa muito importante, né? Que a gente não é apenas esse corpo físico que a gente vê. O ser humano é complexo e é muito mais do que isso. E além desse corpo físico, existem outras camadas que compõem quem nós somos. Camadas mais sutis e energéticas. Também fazem parte dessa nossa experiência e influenciam diretamente como a gente se sente, como a gente pensa e como que a gente vive. E essas camadas são chamadas de corpos sutis, os famosos corpos sutis. E eles são chamados assim porque eles vibram em frequências mais elevadas. Por isso que a gente não consegue ver com os olhos físicos. Mas não é porque eles não são visíveis que eles não estão atuando o tempo todo. Existem várias linhas de estudos que falam sobre eles. Algumas dizem que são 7 corpos, outras trazem outras variações, enfim. Mas o mais importante aqui não é essa quantidade. É a gente entender que nós somos formados por essas diferentes camadas, tá? E para tornar isso ainda mais acessível, hoje a gente vai trazer para vocês os corpos que estão mais próximos da nossa experiência do dia a dia. E o primeiro deles é o corpo etérico, que ele é como se fosse uma extensão do nosso corpo físico. Então pensem assim, né? Esse corpo que vocês estão vendo, esse formato, e é como se existisse uma malha desse mesmo formato, só que é feito de energia. E essa malha energética sustenta o nosso corpo físico. E ele é formado por milhares de outros canais. Imaginem vários canaizinhos assim que ligam o nosso corpo físico, os nossos chakras, que a gente acabou de ouvir a Ana contando, com essa parte energética, que em algumas tradições são chamados de nadis. E esses canais, eles fazem essas comunicações, né? Ou seja, o corpo etérico, ele funciona como uma ponte entre o corpo físico e os corpos mais sutis. E é interessante pensar que antes de qualquer manifestação no corpo físico, existe um movimento que acontece nesse campo energético. Por isso, mais uma vez, a gente fala que é tão importante você cuidar da sua energia para que as suas emoções e tudo que acontece nos corpos mais sutis não saia, né? Você não precisa sentir a dor, você consegue cuidar de tudo isso antes. E agora a gente vai falar do corpo emocional, também conhecido como o corpo astral. Esse é o corpo onde ficam registradas as nossas emoções. Tudo que a gente sente, tudo que a gente vive emocionalmente, de alguma forma, passa por esse campo. E quando vivemos emoções mais intensas e nós não elaboramos elas, essa energia vai ficando acumulada nesse corpo. E com o tempo, isso pode influenciar diretamente na nossa forma de sentir, reagir e até perceber a vida. Lembrem da estagnação, né? Do bloqueio que fica ali naquele corpo, impedindo que a energia circule. E é por isso, muitas vezes, que o cuidado emocional não é apenas psicológico, né? A gente não trabalha só para a gente não ficar doidinho, entrar em estado depressivo, nada disso, tá? A questão energética precisa ser cuidada, porque senão viram as doenças psicossomáticas que a gente já conversou aqui, que a gente sempre vai trazer para vocês. E quando a gente trabalha as nossas emoções, quando a gente se permite sentir, quando a gente se acolhe, a gente também está equilibrando esse corpo emocional, tá? Permitindo que tudo flua da melhor maneira. Depois, a gente tem o nosso corpo mental.
Esse corpo, ele está ligado aos nossos pensamentos, às crenças e os padrões e a forma como a gente enxerga a vida. E é nele que a gente organiza as ideias, que a gente cria novas narrativas, construímos a percepção de realidade, né? Tudo que é racional. Então é interessante perceber que muitas vezes a gente repete pensamentos de uma maneira automática e crenças que a gente sabe de onde vem, né? E tudo isso está influenciando a nossa energia. Tudo isso formando o nosso combo aí de quem nós somos. E o corpo mental também ele pode ser dividido em 2 níveis, tá? O mental inferior e o superior. O inferior, ele está mais ligado à nossa personalidade, à lógica e ao pensamento racional. Já o mental superior, ele está mais conectado à nossa intuição, aos insights. Aquela sensação que a gente sabe de algo, mas não sabe explicar de onde que veio. Por quê? O nosso mental superior, ele está mais conectado à nossa alma, à nossa essência. Então, algumas questões que a gente vai trazer mais para frente, né? Que coisas que a gente carrega de outras encarnações, alguns assuntos mais profundos que a gente vai trazer mais para frente. Mas é por isso, porque o nosso mental superior está ligado com essa sabedoria divina, tá? E quando a gente começa a silenciar nossa mente, quando a gente começa a se ouvir mais, se conhecer mais, a gente se conecta com essa sabedoria, a gente se conecta com o nosso corpo mental superior. E além desses, existem também os chamados corpos espirituais, que são camadas ainda mais sutis e mais conectados à nossa essência também. E esses níveis são mais profundos, né? Assim como o mental superior, por isso que no nosso dia a dia, normalmente, a gente não trabalha tanto com eles. A gente acessa mais os nossos corpos inferiores, que é o emocional, o mental e o etérico, tá? Então, resumindo, o que é mais importante vocês entenderem de tudo isso? Que nós não somos apenas o que nós vemos. E que não é porque a gente não está vendo que a gente não precisa cuidar da nossa energia. Que a gente não precisa dar uma atenção para isso. Existem muitas ferramentas que podem te ajudar, principalmente o autoconhecimento. Então, valorizem tudo isso, olhem para tudo isso, silenciem, sintam como que vocês estão, né? Para que vocês não permitam que esses desequilíbrios venham a tomar conta do corpo físico de vocês. E ninguém quer ficar, né, tendo que ir para médico, tomando remédio, nada disso. Olhem para o preventivo. O cuidar da sua energia é um tratamento preventivo da sua saúde. Ai, que linda, amiga, adorei, eu adorei, eu nunca realmente tinha parado para trazer isso, né, dessa forma, mas é isso que você falou, é um preventivo, é igual um carro, gente, se você não vai levar seu carro para fazer revisão, todos os anos, trocar óleo, colocar uma boa gasolina, o que que vai acontecer com o seu carro? O seu carro vai parar, e a hora que Uhum. parar, o prejuízo vai ser muito maior. Então, assim, muitas vezes é difícil identificar todos esses desequilíbrios? Pode ser que sim, mas também não é para entrar numa paranoia, nossa, mas o que está em desequilíbrio? O que eu não estou me conectando? É o Uhum. corpo mental? É o corpo espiritual? É o chakra X, Y? Calma. Aqui a gente trouxe mesmo esse conteúdo para vocês poderem ter pelo menos o básico desse conhecimento, porque, gente, olha que lindo, tudo se conecta. Se vocês forem ver, a gente falou do corpo emocional e a gente falou do chakra cardíaco, a gente falou do corpo mental e do chakra frontal, e assim por diante. Então, assim, aproveitem mesmo esse episódio para vocês assistirem várias vezes e poderem fazer as anotações. Podem mandar dúvidas aqui no comentário. A gente também sempre deixa os nossos contatos, Instagram, e-mail, para vocês mandarem dúvidas. A gente também vai separar algumas seleções de livros, né, que falem sobre isso. Mas o mais importante é assim, é a gente entender que o equilíbrio é tudo. Então, a gente entender quando a gente está muito no racional, será que o nosso emocional está equilibrado? Quando a gente está muito na ação, será que a gente está conectado com a nossa espiritualidade, independente do que seja essa espiritualidade? Então, é isso que a gente precisa manter mesmo
os famosos pratinhos equilibrados. E se você sente dificuldade de fazer isso sozinho, procure uma ajuda, né? Procure desde uma ajuda através de psicólogos, psicanalistas, enfim, mas também, principalmente, dos terapeutas energéticos, porque hoje a gente está falando totalmente de energia, né? Desses corpos sutis, dos nossos chakras, que existem diversas formas da gente conseguir manter equilibrado. Então, o que a gente pode trazer, né? Como a Ana mesma falou, quando a gente começa a perceber tudo isso, entender que isso é o autoconhecimento, porque a gente passa a aprender a se escutar e a perceber esses sinais. Então, às vezes, a pessoa acha que ela só está cansada fisicamente. Claro que precisa olhar questões de vitaminas, né, como que está a alimentação, tudo. Mas, na verdade, ela pode estar emocionalmente sobrecarregada. Às vezes, aquela pessoa que está sentindo ansiedade, sem entender de onde vem a ansiedade, pode ser um excesso de pensamentos ou de preocupações ou de tensões acumuladas. E quando a gente começa a olhar para isso com mais consciência, a gente também começa a cuidar melhor da nossa energia. E esse cuidado, ele pode vir, assim, de várias formas, né? Como eu falei, a pausa, a respiração, a meditação, o contato com a natureza, a contemplação, o silêncio, os momentos de introspecção, a escrita também, quando você consegue externalizar tudo aquilo que está na sua mente. Então, claro que a gente também vai puxar, né, para o lado dos cristais, que é realmente a nossa paixão, né, que nos conecta aqui, que são uma excelente forma, né, que é ferramentas naturais que a gente tem ali de equilibrar esses nossos centros energéticos, né, amiga? Exatamente. A gente não quer deixar ninguém ansioso aqui, porque eu tenho que decorar, porque eu tenho que saber de todas essas informações. Muito pelo contrário. A gente trouxe tudo isso, a gente acha importante que vocês saibam que existem e mais ou menos como que eles funcionam, porque existem os terapeutas para cuidar de vocês. Então, é uma forma de você identificar, opa, as meninas falaram que quando estou me sentindo assim, pode ser que seja um desequilíbrio de tal chakra, de tal corpo sutil, etc. Acho que eu vou procurar uma ajuda, né? Manda mensagem aqui pra gente. Então, não se cobrem sobre essa parte técnica, né? É realmente uma forma de vocês conhecerem. A gente sabe que tem pessoas aqui que escutam a gente, que estão iniciando nesse processo do autoconhecimento, então é muita informação, uma enxurrada de informação, né, que vocês recebem, muitas pessoas falando, cada uma fala de um jeito, então se concentrem em vocês mesmos, na maneira como vocês absorvem melhor, seja ouvindo, seja lendo, com quem vocês sentem mais afinidade de absorver esse conteúdo, mas o mais importante é o sentir. Vocês terem esses momentos para se observar. Como é que foi meu dia de hoje? Como é que eu fiquei me sentindo no dia de hoje? O que aconteceu comigo? Em qual momento do meu dia ali que talvez eu tenha me desequilibrado? Enfim, se observem, né? E falar de chakras, corpos sutis, então não é algo distante, vocês puderam ver aí hoje, conhecer um pouquinho de estudo, e talvez esse seja um dos caminhos mais bonitos do autoconhecimento, né? Aprender a se perceber além do que é visível. É isso, gente. Se percebam, se cuidem, não negligenciem qualquer sensação, seja física, seja mental, seja emocional. E a gente está aqui para ser essa ponte de informações para você. Então, se você tem interesse em se aprofundar nesse tema do autoconhecimento, aguarde o próximo episódio. E eu espero que hoje essas 7 chaves que a gente te entregou possam ter aberto um caminho para você se reconectar com a sua verdadeira essência, com esse seu caminho interior para você realmente achar as suas respostas dentro de você. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima! Até a próxima!